Louvamos a Deus por este momento. Nesta manhã, meus queridos amigos, eu quero ministrar uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, a começar pelo versículo de número 12. Quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Glória a Deus por isso. Livro de Apocalipse, considerado o livro das revelações. E aqui a leitura a qual nós fizemos vai nos falar sobre o juízo final. É o final onde cada um irá receber o seu salário, o seu prêmio, conforme o seu trabalho nesta terra. E o versículo começa dizendo: e vi os mortos, grandes e pequenos. E nós podemos tirar aqui uma grande lição. Quem é morto grandes? Quem são os pequenos? Materialmente falando, é fácil de se compreender quem foram os mortos grandes. Se nós for olharmos no lado de pessoas famosas, nós vamos encontrar muita gente. Brasil, Espanha, México, em outros países, em todos existem pessoas que morreram, pessoas grandes. Como nós podemos ver, se nós for à Espanha, vamos encontrar uma grande cantante famosa, chamada Paloma San Basilio. Então, se nós vamos ao México, vamos encontrar alguns nomes, como Juan Gabriel, Ana Gabriele, Antônio Áquila e outros, pessoas consideradas grandes por fama. Se nós vamos à Argentina, lá você vai encontrar outra pessoa muito famosa na Argentina, inclusive está sepultada no cemitério Recoleta. E aí, meus prezados amigos, a Bíblia vai falar dessas pessoas grandes, de modos que até os dias de hoje as pessoas têm grande respeito por esses grandes nomes. Nós observamos a Argentina Evita Peru. Até hoje ela é chamada de Evinha Peru. Evita ou Evinha, né? Então, de formas que esses nomes são nomes famosos, como no Brasil, Roberto Carlos e outros mais, jogadores de futebol, e muita classe de gente, presidentes, ministros, enfim. Mas, meus queridos, o livro de Apocalipse, a leitura qual eu fiz nesta manhã, nos revela que estará ali diante do trono mortos grandes e pequenos. Vimos alguma parte materialista da matéria de pessoas grandes. E agora também já sabemos quem são os pequenos. Por exemplo, nesta manhã, alguém olha para alguém que está pregando a palavra de Deus e olha
influência, não é alguém importante, alguém, digamos, sem uma grande fama. Tudo bem, aí está a inclusão dos pequenos largados nas calçadas, pequenos que são empregados de pessoas grandes, pequenos em toda a sorte de pessoas. Mas naquele grande dia do Senhor, todos estão reunidos diante do grande trono. Amém, meu querido? Vai com Deus. Todos estarão reunidos. É a hora do julgamento, é a hora de separar aqueles que irão desfrutar e aqueles que irão para o castigo e tormento eterno. E nós observamos o livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 19. Ele vai falar que todos aqueles que não fizeram caso da palavra, vou ler aqui para nós Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 19. Nos diz: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino de Deus. Muito bem, nós observamos aqui Mateus 5,19, que aqueles que violarem um dos mais pequenos mandamentos que se encontra nesta palavra escrita, diante de Deus ele será chamado um dos menores. Ele pode ter sido uma pessoa famosa, como já citei. Ele pode morar em uma das maiores ilhas do mundo. No Brasil existem muitas ilhas famosas e até os veículos têm a quantidade de transitar dentro daquela ilha. E aqueles que assim colocam um carro ali têm uma renda garantida para alugá-lo por bom preço. Então esses grandes, mas não quiseram a palavra de Deus, violaram os mandamentos de Deus. A palavra, naquele dia eles serão chamados de pequenos, serão como um nada diante de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que ouviram e praticaram, observaram os mandamentos da palavra de Deus, estes serão chamados grandes diante de Deus. Olha, meus prezados amigos, esta mudança, ela pode acontecer hoje na vida de um ser humano. Ele pode se achar alguém importante, possuir muitas lojas, muitos bens, e assim desprezar a palavra de Deus, e até se achar que é alguém grande e importante. Ele pode exercer um cargo de influência na terra. Rei Nabucodonosor, ele vivia momentos de grande influência na terra. A Bíblia diz que a quem ele queria, ele matava, e a quem ele queria, dava vida. Mas olha o que aconteceu com Nabucodonosor por desprezar a palavra de Deus. Daniel, livro de Daniel, capítulo de número 3, está lá a história do rei Nabucodonosor. Mas aqui nesta manhã eu quero transmitir a palavra de Deus baseada em mortos grandes e pequenos, materialmente e espiritualmente. Os pequenos serão grandes, porque quem são os pequenos? Os que guardam a palavra de Deus. O que alguém muitas vezes olhando repudia, ali está um crente, uma crente, ali está uma igreja de crente, um templo. Mas, meus queridos, no dia do juízo de Deus,
Então todo olho verá o valor que tem aqueles, aleluia, que fizeram a obra de Deus, que se desdobraram, passaram perrengues, passaram sufocos, e mesmo assim não deixaram de pregar e de praticar a palavra de Deus no meio de toda esta terra. Nós observamos, sempre estou por aqui pregando, mas nós sabemos que não agradamos a muitos. É claro, muitos, se pudessem, nem ouvir o que estão ouvindo neste dia. Mas, meus queridos, se hoje esta mensagem ela chegasse lá no inferno, onde estão os demônios e os seus associados, não precisava pregar. Bastaria perguntar qual era deles que queriam receber o Filho de Deus como Salvador. E todos, a um por um, sairiam de lá. Eles receberiam a salvação por meio da palavra de Deus. Mas hoje essas coisas estão encobertas aos olhos de muita gente. E por estar encoberta, muitos já não querem fazer caso da palavra. Mas olha, meus queridos, aquele dia do Senhor será uma correria muito grande. Todos vão querer se apresentar como alguém que deu ouvidos e recebeu a palavra de Deus. Mas naquele dia nós não estamos falando com um pregador que faz um vídeo em uma praça, não.